O tema do nosso episódio de hoje é posicionamento de marca pessoal. Talvez um dos temas mais estratégicos que a gente precisa refletir sobre as nossas carreiras, sobre as nossas marcas pessoais, nos enxergando como empreendimentos que deveriam caminhar em direção à realização, em direção à prosperidade e que deveria dar sustentabilidade para as nossas marcas pessoais. Então o tema de hoje assim é altamente estratégico e eu queria lhe desafiar a ficar comigo aqui, porque para buscar esse posicionamento é simplesmente um olhar para isso, que é se livrar de tudo que não é você, para chegar realmente à essência do que você é. Eu vou lhe explicar isso trazendo uma analogia interessante aqui, que é a ideia das marcas pessoais, e que muitas vezes a gente encara a ideia de buscar um posicionamento, ou seja, uma representação para as nossas marcas pessoais na mente das pessoas que compõem o nosso mercado. E o caminho natural das pessoas, e que muitas vezes se torna um erro, é a gente ir olhando para as outras pessoas, e não tem como não olhar para as referências de mercado, e a gente vai pegando um pouquinho de cada uma e a gente vai adicionando. Então, a gente passa por um processo de construção e a gente quer se espelhar no mercado. Isso é uma tendência natural do ser humano, da gente olhar quem brilha na nossa área, quem brilha na nossa profissão, como é que eles se apresentam, como é que eles fazem, o que que eles leem, o que que eles comentam, o que que eles distribuem de conteúdo. E a gente, sem querer, vai pegando um pouquinho de cada um e vai adicionando ao nosso posicionamento. E muitas vezes, depois de um processo, depois de algum tempo, a gente pegou um pouquinho de cada coisa, a gente pegou um pouquinho de cada referência e a gente acabou em algo que a gente não se reconhece mais. E aí isso me faz lembrar uma análise muito interessante do Roberto Chiniachik, num texto que eu li há pouco tempo sobre isso, e ele citava a ideia de que muitas vezes é muito fácil para o ser humano adicionar coisas e muito mais difícil a gente subtrair coisas. A gente vai pegando, e isso é como, fazendo uma analogia aqui, é como se a gente tivesse uma mochila nas costas e a gente vai adicionando uma coisa aqui, adicionando outra coisa aqui, e muitas vezes essas coisas não têm nenhuma serventia para onde a gente quer chegar, e muitas vezes essas muitas coisas que a gente pega do mercado acabam nos descaracterizando completamente. A gente passa a representar um pouquinho de muitas coisas e não representando absolutamente nada para ninguém. E se você me acompanha aqui, você sabe, a minha defesa que eu faço sempre para posicionamento é representar alguma coisa para alguém. E para a gente representar alguma coisa, a gente tem que fazer uma escolha e a gente tem que fazer muitas renúncias. E o processo de renúncias é um processo doloroso, como é um processo de subtração das coisas. E há pouco tempo eu estava olhando uma frase, conceito que é atribuído a Michelangelo, que eu gosto muito, que me faz refletir muito. E dizem que perguntaram para ele, como é que ele fazia uma escultura tão genial, tão bonita, tão maravilhosa, num bloco de mármore gigantesco, e passava anos fazendo isso. E ele disse o seguinte: eu simplesmente tiro tudo do bloco que não é necessário. Eu queria que você refletisse sobre isso, com a ideia de pegar um enorme bloco de mármore e encontrar lá dentro uma escultura lindíssima, retirando tudo aquilo que não é a escultura. Então, acho que essa analogia é muito interessante para a gente pensar em posicionamento, porque na verdade somos isso, somos uma pedra bruta a ser trabalhada o tempo todo, e na verdade a grande maestria de encontrar um posicionamento é tirar tudo que não é você. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, o que não é eu? Como é que eu posso enxergar tudo isso? E eu queria pelo menos dar 6 exemplos do que não é você e que acrescenta peso nessa sua mochila e não permite que você encontre exatamente o posicionamento que é você. E a primeira delas, para você pensar no que não é você, é a imagem dos concorrentes. E é natural, é do ser humano que a gente olhe para as pessoas que são referências no nosso mercado
e a gente acabe pegando, né, um pouquinho do jeito de falar, do jeito de se comunicar, do conteúdo, e a gente vai se despersonalizando com isso, porque a gente vai acrescentando coisas que não somos nós no nosso posicionamento. O segundo ponto para você refletir do que não é você são os padrões, que eu chamo assim de padrões de rebanho do mercado. A gente passa o tempo se comunicando, a gente passa o tempo todo sendo abordado por muitas mídias e a gente acaba pegando os padrões. E muitas vezes o padrão do que é certo naquela área, o padrão do jeito certo de fazer na sua profissão, e a gente vai acrescentando, vai absorvendo e a gente vai se transformando em algo que não somos nós. O meu terceiro exemplo para vocês são as culpas do passado e que muitas vezes lotam a nossa mochila, deixam a nossa mochila pesada de erros que a gente cometeu no passado, de quedas e de tombos e que nos impedem da gente ser exatamente o que a gente poderia ser hoje, sem essas culpas dos erros do passado. A minha quarta reflexão é sobre as certezas. Eu falo muito isso em palestra e muitas vezes a gente parece que não tem dúvidas porque a gente ficou tão sobrecarregado de certezas, o jeito que a gente olha para o mercado, o jeito do que é certo e do que é errado de mercado, e a gente vai se ensimesmando, a gente vai se sobrecarregando de certezas, até que as certezas tiveram coisas do passado e que hoje não fazem mais sentido, mas a gente está pesado de tantas certezas e a gente não consegue ver nada de novo, de tão cheio, de tão lotado que a gente está com essas certezas. O meu quinto ponto tem a ver com isso, que são as nossas crenças limitantes e que são assim aquelas velhas e surradas convicções que a gente tinha sobre algumas coisas que faziam sentido talvez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, mas que muitas vezes a gente fica preso naquelas velhas convicções e que acabam não permitindo que a gente encontre realmente o que a gente é hoje, para a gente poder ter um posicionamento, e a gente vai ficando pesado. Então, além das velhas convicções, tem uma coisa que eu tenho escrito bastante sobre isso também, que são os modelos de sucesso de mercado. E muitas vezes, não sei se você já parou para refletir isso, a gente acaba seguindo os modelos dos bilionários, os conselhos dos caras milionários, e muitas vezes esse é um sucesso que talvez não seja para você, que não seja para mim. Mas a gente acaba absorvendo tudo isso, adicionando tudo isso, e a gente acaba muitas vezes se tornando algo que não somos nós, que não tem a ver com a nossa identidade, com a nossa essência, com a nossa unicidade, e a gente fica superlotado de coisas que não somos nós. E aí é muito difícil, quando a gente está pesado desse jeito, a gente encontrar aquela representação única que eu falo para você aqui. Representar alguma coisa para alguém, que seja autêntico, que seja genuíno, que você se olhe no espelho e diga, eu sou realmente isso, sem o peso de todas as outras coisas. Então eu queria muito que você ficasse com essa analogia, com a frase do Michelangelo, que é como tirar uma escultura maravilhosa de um grande bloco de concreto, que é retirando tudo que não faz sentido, tudo que é desnecessário para que aquela obra realmente emerja daquele bloco de concreto. E eu gosto muito da ideia que todos nós, seres humanos, nascemos como pedra bruta. E de certa forma a gente passa a vida inteira burilando, né, pulindo essa pedra, tirando partes dessa pedra para que a gente realmente possa emergir com uma obra maravilhosa que tem nesse interior. Ou seja, a gente precisa do martelo e do cinzel para ir forjando o nosso caráter com disciplina, tirando tudo que não mais faz sentido nas nossas vidas, tirando tudo aquilo que a gente absorveu do mercado que muitas vezes não tem nada a ver com a sua vida, tirando aquela ideia obcecada de sucesso, que é quanto de dinheiro você tem na conta e que isso lhe pesa, lhe deixa para baixo e você não consegue encontrar realmente a sua essência. Então pense nessa ideia, somos todos pedra brutas e que a busca desse posicionamento é realmente encontrar aquela obra-prima que tem dentro de você e que realmente ele representa com a sua marca pessoal. Pense nisso,
Eu espero que a reflexão seja útil na sua caminhada, na sua busca, e eu te espero aqui no meu próximo episódio. Um forte abraço e até lá!